Bom dia, pessoal. Eu coloquei ali uma imagem de fundo das versões ali da síriacas, né, do Novo Testamento, né, em aramaico ali, né. Existem versões, né, que foram escritas ali entre o século IV e o século V, né, da Peshita. Existe também o Diatessaron, né, que é uma harmonia dos evangelhos ali, do século II. Existe o Curetonian Gospels, que é uma antiga versão síriaca dos evangelhos. E existe o Sinaitic Simplest, né, que é um antigo manuscrito ali do século IV, século V. Então, por que eu trouxe isso aqui? Por que eu coloquei esses escritos aqui atrás, né? Quando eu estava no judaísmo messiânico, existia uma narrativa, né, para tentar provar que os primeiros escritos eles foram escritos em aramaico, né? Eu vou ler um trecho aqui só para vocês verem, né, de uma das peshitas a qual eu tenho aqui em casa. Eu não vou citar o autor. É interessante saber que no Oriente Próximo, quando os manuscritos se tornam velhos, eles são fielmente copiados e então os originais são queimados. O escritor tem testemunhado várias destas incinerações. Isso é feito porque os orientais consideram cada palavra das escrituras como sendo sagrada e, portanto, não querem ver o escrito sagrado esfaleçar e ser pisado. Esta incineração de antigos textos deve responder àqueles que perguntam a seguinte questão: onde está o original do Novo Testamento que os apóstolos escreveram? E a resposta é esta: esses originais foram descartados e queimados depois de serem copiados. Porém, as cópias desses textos têm sobrevivido sem alteração até o dia presente, até o presente dia, em aramaico, a língua na qual foram escritos. E aí eu quero fazer um contraponto aqui, porque não existe nenhuma comprovação histórica de que os livros ali eram queimados por cristãos, né? Não existe essa comprovação histórica, né? Testemunho pessoal é diferente de uma comprovação histórica. Você nunca pode misturar essas coisas. E aí ele vai dizer que não há nenhuma menção à perda das escrituras em aramaico na história da Igreja do Oriente. Nem existe nenhum registro de tradução que tenha sido feita a partir do grego. Por outro lado, os cristãos no Oriente se orgulham com justiça de que somente eles, dentre todos os outros cristãos, foram capazes de preservar os sagrados escritos das Santas Escrituras, desde os tempos apostólicos até o presente dia, sem revisões, alterações ou falsificações. Eu já fiz um vídeo aqui para mostrar que os primeiros escritos do Novo Testamento foram escritos em grego, né? Existe um papiro P52 aí que comprova tudo isso aí, né? Aliás, havia centenas de escritos aí do Novo Testamento escrito em gregos. E aí vem uma seguinte pergunta, né? Se esses escritos fossem queimados mesmo, como ele diz testemunhar, ter testemunhado, né? Se esses escritos foram realmente queimados, como é que a pessoa consegue comprovar que os primeiros escritos foram escritos em grego? Você está entendendo a incoerência? Essa prática de destruir os manuscritos, ela realmente existia dentro do judaísmo. Mas qual era a prática? Um escrito, quando tinha o nome de Deus e ele havia sido danificado, ele era enterrado ou destruído de forma respeitosa, e não queimado, incinerado. Não existe nenhuma comprovação histórica disso. Mas isso eu quero deixar claro que era uma prática ligada à Torá. Não tinha nada a ver com o Novo Testamento ou com
escritos tanto da Peshitta quanto dos escritos em grego, né? Não tinha nada a ver com os escritos em aramaico e nem com os escritos em grego. E aí eu queria fazer uma adenda porque existe uma tentativa de alfabetizar as pessoas em hebraico, ou até mesmo em grego, né? Só que não existe problema em a pessoa querer simplesmente alfabetizar a pessoa nessa língua, né? Fazer ela entender o idioma. O problema é quando esse idioma ele vem acompanhado de um viés para levar a pessoa como uma ponte, né, para a doutrina dela, né? Levar ela para obedecer de volta, por exemplo, lei de Moisés, assim como o judaísmo messiânico faz, né? Nós cremos em Jesus, mas nós seguimos Moisés. Essa é a crença do judaísmo messiânico. Mas ela não se sustenta biblicamente. E aí muitas pessoas acabam caindo na narrativa deles porque é uma narrativa bonita e bem elaborada. Mas é uma narrativa que não se sustenta academicamente. O primeiro escrito do Novo Testamento ele foi escrito em grego, koiné, papiro P52. E aí eu coloquei essas coisas aqui porque eles vão citar dentro dessa Peshitta, né, que não existe revisões, alterações ou falsificações, mas isso também não se sustenta. Dentro da própria Peshitta existem variações. Dentro dos próprios escritos em aramaico eles existem variações sim. Eles não são completamente sem variações. E aí você vai ver, se você fazer uma pesquisa, né, textos ali que foram apagados, né, e reescritos depois. E aí você vai ver que todos eles têm múltiplos testemunhos, né, de autores, mas todos eles têm variantes textuais que precisam ser analisadas também. Alguns são versões mais puras e outras são versões mais sistematizadas, vamos dizer assim. Beleza? É só um adendo que eu queria dar aqui. Beleza? Valeu.